Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando aí a matéria de modelagem de sistemas dinâmicos, vamos fazer a análise desse circuito RC, conhecidamente o segundo circuito mais vagabundo de toda a elétrica, né? Segundo o nosso professor Elias. O primeiro sendo só o capacitor com uma fonte, né? Então, vamos fazer a primeira análise aqui do enunciado. Nós temos que a nossa fonte tem 5 volts de tensão contínua. Nós temos que o nosso resistor é de 10 ohms e temos um capacitor de 50 microfarads. A chave fecha em zero, né, como manda a lei, não dá para voltar no tempo. O capacitor está inicialmente descarregado, ou seja, a tensão nele inicial é igual a zero. Então, sem mais delongas, vamos partir para a primeira parte deste conteúdo, que é justamente analisar o circuito, principalmente pela lei de Kirchhoff das tensões, ou LKT, desculpa. Então, por LKT a gente sabe que a tensão no resistor e no capacitor, elas devem ser a soma da tensão na fonte. Devem ser somadas, aliás, devem ser igual à tensão da fonte. A tensão no resistor, ela tem que ser igual à resistência vezes a corrente que passa por ele. E a corrente do capacitor, nós sabemos que é relacionada entre uma relação da capacitância vezes a derivada no tempo da tensão no capacitor, certo? Então, inicialmente nós chegamos nessa função aqui, nessa equação de primeira ordem, né? Que é o que vai nos ajudar a modelar esse circuito. Agora, substituindo o RC, né? Substituindo os valores do problema, a gente tem que a tensão da fonte, né, ela é igual a 5 vezes 5, né, aqui no caso 5 é a tensão da fonte, tá? 5 vezes 10 elevado a menos 4, vezes essa derivada da tensão no capacitor no tempo, mais a própria tensão no capacitor. Então, isso tudo tem que ser igual a 5. Muito bem. Então, essa equação ela descreve como a tensão no capacitor evolui ao longo do tempo, certo? Então, partindo da equação diferencial, dividimos todos os termos por 5 vezes 10 elevado a menos 4, obtendo uma equação linear de primeira ordem. Resolvendo a equação homogênea, encontramos a solução exponencial e, somando a solução particular, obtemos a expressão final da tensão no capacitor. Então, na solução da equação, ao substituir, né, os valores da fonte e do circuito, né, nós chegamos nesta conclusão aqui. Isso daqui não é nada mais, nada menos que nós podemos chamar também de menos 2000, certo? Esse exponente aqui. Então, a partir disso, a gente pode fazer o cálculo, né, da solução homogênea e da solução particular. É muito simples, é só considerar a entrada constante. Então, nós chegamos à conclusão de que A é 5 e que a tensão no capacitor é igual a constante vezes E elevado a menos 2000T, que é o que eu falei do 2000, certo? Considerando a solução inicial, a condição inicial como zero, nós chegamos que a tensão do capacitor variando no tempo é igual a esse 5 mais a constante vezes este daqui, certo? Calculando isso, nós chegamos à conclusão de que a constante é menos 5. Cálculo da constante do tempo, muito simples também. Nós sabemos que o τ, que é a constante do tempo, é igual a R vezes C, que é 0,5 milissegundos. Por que isso é importante? Já vamos chegar lá. Quando formos analisar o gráfico, a gente vai chegar lá, certo? Então,
a corrente, a tensão no resistor, ela é simplesmente 5 vezes E elevado a menos T dividido por 0,00 tal. Ou, como eu tinha dito antes, menos 2000. Mesma coisa aqui na corrente do circuito. A corrente no circuito ela é igual a 0,5 vezes E elevado a menos 2000T. Certo? Tá, mas o que isso está dizendo sobre o comportamento do capacitor? Muito bem. Vamos agora partir para o nosso aplicativo, o MATLAB. O MATLAB ele serve justamente para fazer contas e esboçar gráficos de forma mais fácil. Então, deixa eu ver. Vamos carregar aqui de novo a página do MATLAB, que já fechou. Eu preparei um código que vai nos ajudar a visualizar melhor estes valores, né, no tempo. Então, vamos ver. Aqui eu tenho o código, nós temos nosso valor de resistência, 10, 5 vezes E elevado a menos 6, certo? Que é nada mais, 50, que nada mais é do que 50 microfarads, no caso. Nós temos o tal, que é igual a R vezes C, certo? E aqui nós temos a primeira divisão de tempo que nós vamos usar, certo? Então nós estamos usando o tal como parâmetro. Vamos lá. Aqui está a nossa primeira fórmula que nós tínhamos achado. Então reparem, a tensão no capacitor é igual a 5 vezes 1 elevado a menos tal dividido por tal, certo? Que era o que estava escrito justamente aqui, ó. O tal é esse milha aqui, ó, assim, 0,5 milha, certo? Então, perfeito. Vamos voltar para o MATLAB. E a tensão na resistência é igual a 5 vezes E elevado a menos T sobre tal, que é a mesma coisa. Aqui o 0,5, tal da corrente, perfeito. Aqui nós temos a figura, ela vai justamente nos ajudar a colocar dois plots, né? Ou seja, dois gráficos um em cima do outro, para a gente visualizar melhor como está se comportando essas duas variáveis no tempo. E separadamente nós temos a corrente que vai ser plotada ou vai ser esboçada separadamente. Vamos dar um run aqui no nosso código, certo? Podemos ver que ele já está carregando as nossas figuras. Então vamos dar uma olhada. Figura número 2, né? Comecei pela figura número 2 porque foi o que apareceu primeiro. Ela é a corrente, então percebam que ela começa de 0,5, né? Como está na fórmula, 0,5 vezes exponencial. E aí nós temos uma exponencial negativa, né? Menos t sobre tal, que vai decrescendo ao longo do tempo. Reparem que o 0,5, que é o tal, ele representa mais ou menos 63% da perda. Quando o tempo chega no tal, que é a constante de tempo, então considera que a gente vê que ele perdeu 63% da carga inicial, certo? Mesma coisa acontece no carregamento, né? Então você tem um limite, nós já vamos chegar na figura 1, vamos analisar primeiro isso daqui. Como esta figura aqui ela está limitada, nós limitamos para 5 vezes o tal. Então 1, 2, 3, 4, 5. Porque a partir disso já é considerado, a partir de 5 tal, já é considerado esse valor aqui como nulo. Esse valor aqui já é nulo. É claro, se você quer um controle mais preciso dessa constante de corrente, né? Aliás, dessa corrente aqui que está passando, então você precisa de mais taus para analisar melhor essa corrente. Mas, para fins didáticos, no geral, na engenharia, aliás, é utilizado 5 tal como 100%. Né? Então, a partir de 5 tal, já tem um controle. Ah, mas então quer dizer que depois do 5 tal a corrente vai para negativo porque já passou do zero? Né? Ela está tendendo a zero? Não.
Essa exponencial nunca vai chegar a zero. Por isso que eu digo que a quantidade de taus que você vai usar para analisar isso depende do nível de precisão que você quer. A nível físico, a nível de engenharia, 5 taus é o suficiente, porque você já chega perto o suficiente do zero. Certo? Então, vamos partir para a próxima figura. A próxima figura aqui nós temos dois gráficos em um só, que mostram justamente o que a gente está vendo nas fórmulas. Então, nós temos tanto a tensão no capacitor, quanto a tensão no resistor estão com um 5 aqui. Este 5 é o valor máximo. No caso do capacitor, é o valor máximo em que ele pode chegar. Ele pode chegar só até 5 volts. No valor da tensão do resistor, a gente percebe que ele cai. Então, ele parte de 5 numa exponencial negativa e decresce, certo? Mesma coisa do quesito anterior. No caso da tensão no resistor, nós temos que no 0,5, reparem, ele está aqui, ó. 60%, mais de 60% da tensão inicial, que seria o 5, já foi, entendeu? Então, de novo, o tal aqui se mostra mais uma vez útil justamente para prever esse comportamento. Mesma coisa na tensão no capacitor, o nosso VC. Percebam que ele está subindo, subindo, subindo. Quando ele chega no tal, que é o nosso 0,5, percebam que 63% da subida, 62 ponto alguma coisa por cento da subida, já está feita. E agora falta pouco, falta menos de 40%. Para ele chegar na tensão pico dele, né? E, mais uma vez, a mesma coisa que eu expliquei sobre a corrente se aplica também para estas fórmulas negativas e positivas. A tensão no capacitor nunca vai chegar a 5. Nunca vai chegar a 5, exatamente 5. Sempre vai estar um pouquinho antes, um pouquinho abaixo de 5, 4,92, 4,95, 4,995, 4,999, 4,99999, por aí vai. Nunca vai chegar a 5 de fato. Então, com 5 taus, ou seja, 5 dessas constantes de tempo, a gente atribui este valor final a 5. A gente diz, bom, aqui já chegou a 5, né? Mesmo sabendo que não é bem assim que funciona. E aqui a tensão na resistência ela funciona exatamente da mesma forma que a corrente. Nunca vai chegar a zero. Mas, para fins de engenharia, a gente considera zero depois do quinto tal. Certo? Então, esses daqui são os nossos gráficos. Esse daqui é o nosso código do MATLAB. Nós conseguimos analisar a tensão, como a tensão no capacitor e a tensão no resistor se comportam no tempo, bem como a corrente, como a corrente se comporta no tempo. Certo? Muito obrigado a todos que assistiram aqui. Até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.